Olá, boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, e hoje, sexta-feira, né? A Bolsa registra um novo recorde acima dos 75 mil pontos do Ibovespa. Num dia de otimismo com a economia, as apostas do mercado de capitais já prevêem que o ambiente positivo continue na semana que vem. Quase 40% das pessoas que usaram os recursos das contas inativas do FGTS fizeram para pagar dívidas. Sair da inadimplência e resolver as contas foi a primeira opção, principalmente para consumidores de baixa renda. A maioria dos pequenos e microempresários pretende manter ou até aumentar o quadro de funcionários. A pesquisa do Sebrae quis saber qual a perspectiva de futuro do setor para os próximos 12 meses. O cenário econômico está no ar. A maioria dos pequenos e microempresários pretende manter e até aumentar o atual quadro de funcionários nos próximos 12 meses. É o que revela uma pesquisa feita em todo o país e quem tem os detalhes é Vanessa Casalinho, diretamente da redação da TV Brasil, aqui em São Paulo. Vanessa, nos conte as informações sobre essa pesquisa, os detalhes. Boa noite. Oi, Piotto, boa noite para você, boa noite a todos. Mais uma vez, os micro e pequenos trazem boas notícias, né? A pesquisa do Sebrae mostra que 60% dos empresários ouvidos no levantamento pretendem manter as atuais contratações. Já 25% estão decididos a contratar mais e apenas 15% dos micro e pequenos empresários têm a intenção de demitir. A pesquisa mostra ainda que quase 70% dos que foram ouvidos acreditam que a economia vai melhorar ou permanecer como está nos próximos 12 meses. E esse aumento na intenção de contratar se deu em todos os setores da economia, especialmente na construção civil. Um otimismo acompanhado ainda da crença de que o faturamento das empresas também vai crescer nos próximos 12 meses, Piotto. É uma sequência de positivismo, ou seja, de otimismo em relação à economia. A gente vai continuar acompanhando, até porque o setor, as pequenas e microempresas, são responsáveis pela maior parte do emprego gerado no país. São formiguinhas, evidentemente, não é uma grande empresa que tem milhares de funcionários, mas ela responde pela maior parte das contratações do país. E esse setor otimista e apostando na economia tende a fazer com que o drama maior da crise, que foi o desemprego, seja reduzido, como a gente tem visto aí nos vários números que temos apresentado aqui no cenário econômico. Os vários números mostram claramente uma mudança em relação ao desemprego, ou seja, uma redução do desemprego e uma contratação maior. E nós temos falado com frequência aqui no cenário econômico sobre os prejuízos da pirataria e do contrabando na economia nacional. Setores como o do vestuário, dos cosméticos, combustíveis e do tabaco perderam só no ano passado mais de 9 bilhões de reais, seja pela competição desleal com produtos falsificados ou com sonegação de impostos. Poderíamos citar muitos outros, até porque é bem possível você encontrar na sua cidade, em qualquer ponto das grandes cidades, até nas médias e pequenas, produtos que têm origem irregular ou vieram de fontes criminosas. Para combater esses crimes, foi lançado hoje aqui em São Paulo o movimento Legalidade. O novo programa quer diminuir o prejuízo das indústrias e, consequentemente, da cidade e também dos cidadãos com o comércio ilegal. Eu conversei mais cedo com Edson Vismona, presidente do Instituto Ético. Acompanhe. Vismona, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Uma satisfação estar com você. O que esse movimento pela legalidade, o movimento Legalidade, para usar exatamente o nome, tem de diferente e que pode produzir um resultado melhor das outras ações que nós já vimos na cidade de São Paulo por outras administrações? Tem o sentido da permanência, da constância. Começamos um grande processo. É o primeiro passo de um longo caminho, que tem que ser exatamente essa visão da necessidade de manter essa operação
permanentemente sendo realizada. Nós temos que ocupar o espaço da ilegalidade. Temos que afastar a ilegalidade para a marginalidade. Ela não pode ocupar o espaço central, ela não pode ser a regra, ela tem que ser a exceção. E essa iniciativa da Prefeitura Municipal, com a Receita Federal, com outros órgãos do Estado e da União, com apoio da sociedade civil, das associações empresariais que formam o movimento em defesa do mercado legal brasileiro, tem essa disposição de ter uma permanência, uma constância. É um momento de virada de uma grande realidade que sempre nos atormentou, que é o espaço público sendo ocupado de forma irregular e ilegal. E isso é função da Prefeitura, que talvez não tenha sido feito em outras gestões? Quem tem que tomar a iniciativa de regular a ocupação do espaço público pela lei é a Prefeitura. Por isso que as prefeituras existem. Mas foi essa a omissão que houve em outras gestões que talvez não esteja havendo agora? Um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é que os nossos governantes eleitos cumpram e façam que a lei seja cumprida. Por 4 anos, a cidade de São Paulo ignorou esse fundamento. Não cumpria a lei, não fazia com que a lei fosse cumprida. Então, nós tivemos omissão, sim. E eu estive várias vezes com a administração pública municipal passada e nada aconteceu. Não havia vontade política, disposição de enfrentar, coragem de enfrentar esse desafio que é absolutamente necessário. Nós precisamos incentivar a geração de empregos e de renda formal, chamar mais investimentos, traduzir isso em desenvolvimento para a nossa cidade. Ismano, eu vou usar um argumento que já é conhecido, mas eu sei que ele vai voltar a ser usado, se é que já não foi agora, novamente no lançamento de uma nova frente pela legalidade. É que essas pessoas trabalham na informalidade porque o mercado formal do trabalho brasileiro, hoje ainda mais, um pouco mais em crise, seria a única saída delas do ponto de vista de sobrevivência. Como é que eu lido com duas absolutas verdades? Eu tenho uma crise no mercado de trabalho, é verdade, mas eu tenho também uma afronta ao poder legal, à legalidade, quando o sujeito vai lá e acha que pode fazer qualquer negócio na cidade. Como é que eu lido com as duas coisas? Nessa virada, nós queremos também, nesse processo, incentivar a formalização. Já existem iniciativas em comércios como o do Brás, de chamar os camelôs para levá-los para a formalização, que eles sejam legalizados, com espaços adequados para o trabalho deles. Nós não temos nada contra o mercado popular, temos tudo contra o ilegal, não fazemos essa confusão. O mercado popular tem que ser incentivado, ele tem um espaço próprio que deve ser incentivado, deve ser formalizado, mas não pode ser ilegal. Nós não podemos admitir que o camelô atue de forma ilegal sem TPUs, vendendo produtos ilegais. Não, ele tem que ter com o TPU, ser regularizado e vender produtos sem afrontar qualquer direito. Isso é absolutamente possível e é o que nós defendemos e é um desdobramento desse processo que nós estamos aí incentivando. A parceria entre a Prefeitura, a Polícia Federal, a Receita Federal, quem são os outros órgãos? Na verdade, vai ser reestruturado um gabinete de gestão integrada de segurança com a participação de vários entes do poder público. Prefeitura, União e Estados, e todos unidos numa articulação de inteligência. Também está sendo criado, junto a esse gabinete, um comitê de defesa do mercado legal com a participação de entidades empresariais que vão trazer informações, vão dar suporte, apoio a essas iniciativas do poder público. Então, nós vamos integrar ações. A grande expressão para combater a ilegalidade em qualquer lugar do mundo é integração e coordenação de ações. Essa seria a vacina para a Prefeitura não ficar enxugando o gelo aqui, porque se eu continuar mantendo as linhas de fornecimento de todos esses equipamentos e mercadorias ilegais, que vem seja lá de onde for, mas que não passa pelo crivo da legalidade, ou seja, da formalidade, essa é a vacina para que não chegue na ponta enxugando gelo, é isso? Essa é a única solução que nós podemos ter. A integração e a visão sistêmica e sistemática. Sistêmica porque nós vamos começar nas nossas fronteiras. Nós estamos trabalhando com o governo federal nesse sentido e encontramos disposição para isso. Das fronteiras para as nossas estradas, temos que controlar o fluxo de cargas ilegais, de contrabando nas nossas estradas e chegar às nossas cidades. Importante, nas nossas cidades hoje, nós temos não só a cidade de São Paulo, mas um incentivo pela Frente Nacional de Prefeitos, estava presente o presidente da frente, juntamente com o prefeito Dória e o prefeito Donizete de Campinas, para intensificar isso também para outras cidades. Nós temos que atuar de forma sistêmica em todas as frentes e de forma coordenada, sempre combatendo a ilegalidade e incentivando a formalização do trabalho e do mercado popular. Fiz uma última pergunta. Óbvio que há um papel do Estado que estava sendo omitido ou que o Estado se omitia de fazer.
mas há também uma cultura de levar vantagem do comprador da mercadoria falsificada, da mercadoria, mesmo que não seja falsificada, que não pagou imposto, ou seja, que ela não está legalizada. O que se diz para esse cidadão? Porque ele também tem culpa. Não vamos inocentar também o comportamento das pessoas. E esse cidadão? Obviamente que ele vai ter uma oferta menor agora, é esse o esforço que vai acontecer. Mas o que se diz para esse sujeito também? Que ele tem que ter coerência ética. Esse cidadão é o primeiro a reclamar da corrupção dos outros. Mas ao comprar produtos ilegais, ele está estimulando a corrupção no seu varejo, pulverizada. Porque o movimento de recursos do mercado ilegal é claramente um estímulo à corrupção do nosso dia a dia. Então tem que ter coerência ética. Eu não posso criticar e praticar o erro. Eu tenho que aceitar que eu faço parte desse processo. Eu também tenho que ser ético, eu tenho que procurar ter mais cuidado com os produtos que eu compro. Repito, nós não estamos acabando com o comércio popular, nós estamos formalizando esse comércio popular dentro da lei. Ele vai continuar tendo as opções de compra de produtos mais baratos, mas não precisa ser ilegal, ele não precisa ser um produto falso. Ele pode comprar uma camiseta que não tem uma marca falsa e com isso ele adquirir o seu produto, que é aquele produto que ele quer. Agora, comprar um produto falso, com isso ele está estimulando uma estrutura criminosa que está por trás. É a estrutura do contrabando, é a estrutura da falsificação. Falso é o que sonegou o imposto também. Sempre. Porque a sonegação de imposto em algum momento vai prejudicar lá na frente. É um passeio pelo Código Penal e pelo Código Tributário, em termos de infrações. Você tem contrabando, descaminho, falsificação, contrafação, subfaturamento, o não pagamento de impostos, brutal sonegação, tráfico de drogas, de armas e de pessoas e de munição, porque são as mesmas rotas. O contrabando de cigarros é a mesma rota do contrabando de tráfico de drogas. Você está estimulando as mesmas organizações que atuam nas nossas fronteiras e chegam nas nossas cidades. Isso afeta a nossa própria segurança pública. Ou seja, a lógica do levar vantagem nesse momento diferente que nós estamos passando do país pode influenciar o comportamento da população também? Eu espero que sim. O cidadão tem que dar sua contribuição. Ele tem que assumir... A sua esperança é por otimismo ou por realismo de ver uma mudança na conduta? Sempre é de otimismo. Nós temos uma realidade difícil, mas só nós vamos poder mudá-las. Fismanda, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço sempre. Pela entrevista, viu? Tá ótimo. No comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, eu me lembro que eu fiz uma série de reportagens sobre pirataria aqui no centro da cidade de São Paulo. Eu tinha chegado na cidade de São Paulo e ali se descobria claramente o quanto que esse comércio, entre aspas, informal, fazia, na verdade, controlava pessoas, contratava pessoas e explorava pessoas. Aquela ideia do camelô romântica de que perdeu o emprego e abriu lá uma banquinha para vender alguma coisa, não suportou a primeira série de reportagens, até porque tinha camelô que era funcionário de outro explorador, ou seja, essa informalidade, inclusive no mercado de trabalho, que explora esse tipo de funcionário para trabalhar ali, também é um problema, sem contar que boa parte dos recursos, e isso a polícia mostra com todas as provas, boa parte dos recursos vinda desse comércio informal financia prostituição, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, inclusive. Sem contar que quando você compra um produto e não paga o imposto devido a ele, e evidentemente a reclamação é outra, senão uma reforma tributária, a gente poderia diminuir o tamanho dos impostos para fazer com que o produto saia mais em conta, essa é uma outra discussão, mas se você deixa de pagar o imposto, é a própria cidadania sua de hoje e do futuro que passa a ser comprometida. É uma conta que não fecha. Se não pagar o imposto, não fecha. Se o imposto é alto, bom, então essa é uma outra discussão. Mas um crime não justifica o outro. Uma sonegação não justifica um crime, inclusive com o futuro do país. Daqui a pouco nós temos as informações de mais um recorde do Ibovespa nessa temporada de otimismo do mercado de capitais com a retomada da economia do país. Logo depois do intervalo, a gente volta com o cenário econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa e com os números do mercado financeiro num novo dia de recorde do Ibovespa. De todas as empresas que fazem parte do índice, só 4 tiveram variação negativa hoje, ou seja, que ficaram em baixa. E há um otimismo do mercado em relação também à semana que vem na Bolsa. Vamos aos números de hoje, primeiramente do Ibovespa ali, uma alta de 1,47%, portanto, agora estão, digamos, solidificados os 75 mil pontos nesse novo clima de otimismo, 75.756 pontos, alta de 1,47%. E temos também o dólar comercial, hoje praticamente estável ali a R$ 3,11, 0,00, ou seja,
o mesmo valor de ontem, a R$ 3,11. O dólar chegou a subir um pouquinho, depois caiu, mas se manteve nesse fechamento a R$ 3,11. Tem um detalhe sobre o Ibovespa. Só neste ano, o Ibovespa já valorizou 25,78%. A carteira do Ibovespa é uma série de empresas. Claro, é uma carteira fictícia. Ou seja, é uma série de empresas que, de alguma forma, você consegue entender qual é o andamento da economia. Porque tem vários tipos de empresas de vários setores. Mas o Ibovespa é exatamente uma amostra de que vários setores estão em alta. Com essa alta, sobretudo hoje, com 4 empresas apenas que não tiveram valorização. Então, 75.756 pontos. Aliás, vamos dar uma olhadinha nas maiores altas de hoje também. Está ali, olha, Klabin, a Siderúrgica Nacional e BR Malls. Ou seja, o Klabin, que é celulose, a Siderúrgica Nacional, que nós estamos falando já de produto de exportação, inclusive, de commodity, e também de BR Malls, ali é comércio, que é uma questão de shopping ali. Todas com uma alta acima de 4% ali, 4,86%, 4,43% e 4,39%. Você percebe que não teve uma alta de alguém que teve 12%, 15% de aumento. São várias empresas com altas justamente acima de 1%. A maior parte se situa entre 1,5% e 3,5%. Uma alta generalizada, o que justifica essa ideia de otimismo da economia. E para quem estava à espera da liberação do imposto de renda, hoje a Receita Federal depositou o 4º lote de restituições. Eu falo novamente com a Vanessa Casalino, que tem mais detalhes. Vanessa, dinheiro na conta numa sexta-feira, convenhamos, é para comemorar, não é? É muito boa notícia, né, Piotr? E com isso, 3 bilhões de reais voltam ao bolso do contribuinte para incrementar o consumo ou ainda para poupar. São mais de 2 milhões e 300 mil contribuintes contemplados neste lote. Para saber se você está, basta entrar no site da Receita, que é o receita.fazenda.gov.br, ou ligar para o 146. Lembrando que o dinheiro vem corrigido pela taxa Selic, 4,34%, para restituições de 2017. Mas nesse lote também tem restituições que ficaram na malha fina entre 2008 e 2016. Aí, no caso da restituição de 2008, a correção é de até 98%, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, vamos lá. Eu disse no início que a maior parte das pessoas, quase 40%, das que tinham direito a retirar dinheiro das contas inativas do FGTS, que foi uma medida do governo para reaquecer a economia, a decisão foi tomada ainda no ano passado, a maior parte usou dinheiro para pagar dívida. Vamos dar uma olhadinha, esse é um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Quase, olha, 37,7% disseram, paguei dívidas. Aqui já não é uma intenção, é o que as pessoas disseram que fizeram. 30%, em torno de 30%, aplicaram dinheiro na poupança, ou seja, nós estamos vendo ali claramente o que se chama de responsabilidade com recurso para evitar um problema, e 27,8% disseram que consumiram. Essas foram as 3 principais respostas ali em relação ao dinheiro dos contribuintes que tinham dinheiro a retirar, de recursos a retirar das contas inativas do Fundo de Garantia. O que prova claramente que o alto nível de inadimplência hoje que as pessoas têm é por conta do problema da crise do país, e a maior parte das dívidas é de valor baixo. Tanto é que subiu para 52% o número de pessoas, ou seja, das de baixa renda, que foram pagar dívidas. E a gente mostrou aqui recentemente no cenário econômico que a maior parte dessas pessoas tem dívidas em torno de 300, o ticket médio é de 1.200, mas normalmente esse 1.200 reais no mesmo CPF são 3, 4, 5 contas de 200, de 300 reais. Ou seja, as pessoas tiveram recurso, elas pagaram as contas. Agora, se a gente conseguir reduzir o tamanho dos juros embutidos nas dívidas das pessoas por causa desse spread bancário absurdo que tem no país hoje, que os bancos fazem de juros caros no empréstimo que ofertam às pessoas, a gente vai ter talvez uma solvência maior da população. Bom, você certamente já ouviu dizer no Brasil que o Brasil deveria haver, ou que no país deveria haver mais investimento em ferrovias. Já viu também que esse modal de transporte foi deixado de lado por muitos governos ao longo da história recente. Mas o país cresce e a necessidade de ter capacidade de escoamento da safra recorde de grãos explicitou de novo a necessidade de se ter as ferrovias como parte da capacidade de transporte do país. Para falar desse assunto, eu converso com Jorge Rory, coordenador técnico do Projeto Nacional de Ocupação Sustentável do Território Nacional por Ferrovia. Sr. Jorge, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Cumprimento a todos e todas
A gente já ouviu essa história de ferrovia há muito tempo. Nós já tivemos mais ferrovias, ou pelo menos mais municípios atendidos, quando a ferrovia era um modal de transporte. Depois tivemos uma redução, são várias as cidades onde a estação ferroviária da cidade virou museu, mas agora a necessidade, claro, até pela super safra que tivemos no Centro-Oeste, ou seja, de escoamento dessa safra, de novo voltou-se o olhar para as ferrovias. Há um estudo que mostra claramente que é possível e como isso se daria, não é? Sim. E o que o estudo apontou claramente? Qual o tempo de maturação de um projeto como esse, em que a gente consiga ter o apoio das ferrovias para escoamento da produção? Uma ferrovia greenfield, ou seja, uma ferrovia que começa do zero, vai levar pelo menos 7 anos para poder começar a operar. Agora, o que nós temos é alguns investimentos já feitos que estão ociosos ou parados. Ou seja, foi feito um grande investimento na Norte e Sul. A Norte e Sul está dentro de um segmento que aumenta a produção. A Norte e Sul, que o senhor faz referência, é aquela do governo José Sarney ainda. É. De 1985. Isso. Que quando foi lançado, ligava nada a coisa alguma, mas hoje ela está ligando a partir de Açailândia, chegando ao Porto de São Luís, até Palmas e Anápolis, onde existe um grande crescimento da produção de grãos, na região chamada Matopiba, que reúne Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopiba, essa é a expressão dos 4 estados. Isso. Mas, na verdade, você, além do Matopiba, você tem uma grande produção em Goiás, que deveria, então, incluir também Goiás e também o norte de Minas. Mas o fato é o seguinte, essa ferrovia está com 2 trechos construídos, prontos, um está operando a baixa capacidade, uma outra praticamente não está operando, que está a cargo da Valec, e um terceiro trecho que só falta um pedaço para concluir até Estrela do Oeste. Então, a proposta do Instituto é acelerar e colocar essa ferrovia em operação. Na verdade, agora o governo, depois de muita indecisão, resolveu adotar essa solução, já marcou a concessão, e a proposta é de viabilizar e implantar 3 ligações laterais ligando os polos de produção, no caso do Piauí e do Maranhão, a Norte-Sul, o da Bahia também a Norte-Sul e o do Mato Grosso também a Norte-Sul. Ou seja, pensar não como só... se fossem ferrovias afluentes dessa malha maior que liga essa região até o Porto do Maranhão, Porto do Maranhão, tá? E com uma alternativa de ir para o Pará, que aí teria 2 alternativas, uma que é a Açailândia Barcarena pela Norte e Sul, e a outra que é agora ligando com a ferrovia paraense, que está em projeto. De toda forma, então, essa ferrovia terá capacidade de um escoamento adicional, principalmente para atender ao Porto de São Luís, praticamente de imediato. Então, não vai depender de ter... Mas esse projeto especificamente, o senhor disse de uma ferrovia que começa do zero, leva em torno de 7 anos para começar a operar. Essa que já tem algo construído, qual seria o prazo para ela entrar em operação, levando-se em conta a necessidade imediata que temos de escoamento de safra? Seria de imediato, mas é gradativo, porque aí você depende de investimentos em superestrutura, em vagões, locomotivas, eventualmente em sinalização, mas a sinalização também já está implantada. Só tem esse trecho final, que é de Anápolis à Estrela do Oeste, que faria a ligação da Norte e Sul com a Rumo, permitindo você fazer o transporte dos grãos de Matopiba para o Porto de Santos. Hoje você tem esse escoamento para o Porto de Santos via rodoviária. Tá? Então, agora, esse trecho ainda falta uma parte final para ser concluída. Sr. Jorge, e qual é o custo que se tem hoje, ou melhor, qual é a redução que se tem hoje se eu fizer o transporte por ferrovia, sendo que o principal modal de transporte utilizado, o principal meio é rodoviário hoje, ou seja, é na caçamba do caminhão? A questão de frete é muito discutível pelo seguinte: o frete ferroviário é muito mais barato que o rodoviário.
Só que a logística ferroviária não é só ferroviária, ou seja, você depende do modal rodoferroviário ou hidroferroviário. Então, o que é o custo que o produtor vai pagar para chegar ao porto, tem que levar em conta não só a distância, como os eventuais transbordos. A questão da necessidade ferroviária é mais a questão de volume, ou seja, o esquema rodoviário, o modal rodoviário, não tem capacidade. Não está dando conta. Não está dando conta. Nós estamos falando hoje de uma safra que a última estimativa é praticamente 240 milhões de toneladas, 238 e um quebrado. Isso é um grande aumento em relação à safra anterior, que teve uma quebra. E a previsão é que nos próximos 15 anos nós vamos chegar a 400 milhões de toneladas. Então, o sistema rodoviário não vai dar conta. Perfeito. Tá? E isso vai aumentar os custos rodoviários, enquanto que o ferroviário, que é mais adequado, pela escala vai até diminuir. É uma questão logística. Sr. Jorge, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui. Eu que agradeço. Econômico. A gente vai continuar acompanhando o assunto porque, como nós vimos aqui, o Jorge Halley nos trouxe a informação, já não é nenhuma questão só de preço, embora o modal ferroviário seja mais em conta. É uma questão de necessidade, porque o sistema rodoviário hoje não consegue transportar tudo que o país produz. E isso, evidentemente, é um mérito do país produzir, mas tem um demérito hoje de ter um problema com logística. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder. Bom final de semana. Boa noite. Até a segunda.